Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Camila Scremin e hoje a gente vai conversar sobre resistência à toxina botulínica. Antes de mais nada, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui e ativa o sininho para você receber sempre as notificações quando tiver vídeo novo aqui no meu canal. Então, como eu já disse, eu sou a doutora Camila Scremin, eu sou especialista em harmonização facial, sou professora de harmonização facial, dou aula presencial, online, há muitos anos e há mais de 10 anos eu atendo a harmonização facial e amo, sou apaixonada por essa área e principalmente por toxina botulínica. Acho que é o que eu mais estudo, é toxina botulínica. E eu adoro esse assunto, porque esse assunto ele tem vários meandros de fisiologia. E eu adoro fisiologia. E agora você deve estar pensando, essa mulher é louca. Então, é mais ou menos, mas eu gosto de estudar e gosto de fisiologia, então um pouquinho louquinha sou. Mas bora! Então hoje, como eu falei pra vocês, a gente vai falar sobre resistência à toxina botulínica. E muitos casos de resistências estão aparecendo no consultório, no meu, no seu, no de todo mundo. Por quê? A gente tem uma linha do tempo de toxina, né? Então, nos anos 2000 ali, muita toxina foi aplicada sem muito critério, sabe? Então, a gente não conhecia tanto sobre a molécula de toxina e muito paciente, muito profissional desavisado foi aplicando sem muito critério. Agora, hoje, que a gente tem muito mais conhecimento científico sobre isso, é um absurdo fazer algumas coisas que a gente tem visto por aí. E esse vídeo vai te esclarecer muita coisa. Então, primeiro de tudo, para a gente falar sobre toxina botulínica, sobre a resistência da toxina botulínica, a gente tem que entender como que é a toxina botulínica. Então, a toxina botulínica ela é um medicamento biológico. Por quê? Porque ela é extraída de uma bactéria, tá? Do Clostridium botulinum, que causa a doença botulismo, tá? Então, ela funciona igualzinho qualquer vacina que tem por aí, tá? Então, qualquer vacina vai pegar um pedacinho daquele patógeno que ela vai ser contra, vamos dizer assim, vai dar resistência, ela vai pegar um pedacinho, ou o pedacinho morto, ou atenuado, ou realmente só um pedacinho, colocar dentro da sua composição para aplicar no paciente e fazer com que esse paciente tenha resistência a essa doença. No nosso caso da toxina, a gente pega esse pedacinho da bactéria para produzir um pouquinho do efeito dela. A gente não quer que o paciente tenha resistência, mas ao mesmo tempo que a gente produz um pouquinho do efeito dela, a gente cria um pouquinho de resistência no paciente. Vou explicar. Então imagine que você tem dentro de uma seringa, deixa eu pegar uma seringa, pera. Então você tem dentro da seringa aqui um pouquinho de toxina botulínica, tá? Toxina botulínica, qualquer marca que seja, mas vamos imaginar uma marca X aí. Então, você tem um pouquinho de toxina botulínica. Aí você aplicou aqui no pé de galinha do paciente, tá? Lá dentro do corpo vai ter um processo fisiológico que a gente não está enxergando, mas que vai acontecer com certeza. O que vai acontecer? Essa molécula vai entrar ali no corpo e o nosso sistema imunológico, ou o sistema imunológico do seu paciente, ele vai ligar um sinal de alerta no corpo. Atenção, atenção, atenção. Tem um invasor aqui. Por quê? Porque ele está enxergando o marcador, está enxergando o sinal da bactéria. Por mais que seja só um pedacinho que você colocou aqui e mandou lá para dentro do organismo, o que o nosso sistema imunológico enxerga existe uma coisa que não é humana aqui dentro, tá? E aí o que ele faz? Ele produz anticorpos, tá? Anticorpos para que lutem contra esse invasor. Como a molécula da toxina botulínica é muito rápida, em torno de 4 a 5 minutos, ela já fez o seu trabalho, que isso é um assunto para outro vídeo, como que é o trabalho da toxina botulínica, mas ela já fez o seu trabalho que a gente vai enxergar como paralisação muscular, ó, tipo, eu querendo ficar bravo, não fico, porque eu estou, né, com o efeito da toxina. Os anticorpos são produzidos, mas ao tempo que demora para eles serem produzidos, a toxina já fez o seu trabalho,
eles não vão quebrar essa toxina ou não vão ser recrutados para efetivamente defender o corpo dessa toxina, tá? Então os anticorpos ficaram ali como se fossem soldados prontos para a guerra, tá? Porque se entrar de novo um inimigo, né? Se entrar de novo a toxina, eles estão ali prontos para combater esse inimigo, tá? Então rolou uma produção de anticorpos. Se a gente pensar numa outra vacina, na vacina de tétano, tá? Então, o tétano, a vacina dele tem um pedacinho de Clostridium tetani, tá? É um parentinho da Clostridium botulinum, mas é o Clostridium tetani. Lá dentro da vacina do tétano, tem um pedacinho do Clostridium tetani. Quando ele entra no organismo, lá, ó, a enfermeira vai lá e dá no nosso braço aqui, ó, a vacina do tétano. A gente produz anticorpos contra o Clostridium tetani e esses anticorpos ficam no nosso organismo durante 10 anos, tá? Dali 10 anos você tem que ir lá de novo e tomar outra vacina de tétano, senão você fica suscetível a ter tétano, né? Se você tiver contato ali com o Clostridium tetani. E aí, inclusive a minha vai vencer em 2024, agora eu vou ter que tomar de novo. Tá, enfim, voltando à vaca fria, né? Aí, o que acontece? Bem, produziu anticorpos. Foi o mesmo efeito de uma vacina. Eu falei pra você, do tétano produz anticorpos. Da toxina botulínica você tá pensando para tirar a ruga do paciente, mas você produziu anticorpos. Os anticorpos do tétano ficam presentes no organismo 10 anos. Então, só dali 10 anos que você vai refazer essa aplicação. Os anticorpos contra a toxina botulínica, os estudos mostram que eles ficam presentes no nosso organismo durante 12 semanas, em torno de 90 dias, tá? E aí, eles são degradados e você pode ter uma nova aplicação de toxina. Mas isso a gente tem que prestar atenção em duas coisas, tá? Então, 90 dias. Primeira coisa é a seguinte, durante 90 dias, se eu tiver uma nova aplicação de toxina, tipo um retocão, sabe? Aquela toxina botulínica que você faz, ficou meia boca, você vai lá e faz um retoque quase como uma nova aplicação, sei lá, você colocou 50 unidades na primeira aplicação e o retoque você resolveu colocar 30. Você teve uma nova aplicação. Essa toxina botulínica vai funcionar, tá? Porque ela é muito rápida, então ela entra no organismo bem rápido. Mas tem o seguinte problema, você está dando recado para o sistema imunológico que ele precisa produzir mais anticorpos e que esses soldadinhos prontos para a guerra, que são esses anticorpos, estão sendo requisitados. Então, se eles estão sendo requisitados, o organismo entende o seguinte, poxa, eu não posso degradar eles tão rápido, porque o meu sistema imunológico aqui está usando, que está tendo muita invasão, está tendo muita gente de fora aqui, tá? Então, primeiro é isso. Então, você preste atenção quando você fizer a tua aplicação de toxina botulínica, faz bem feita no seu paciente, tá? Se precisar dar um retoque é uma coisinha ou outra por uma assimetria, não por insucesso da aplicação, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que muita gente faz confusão é o seguinte. Eu sou uma pessoa, do cabelo até o meu dedão do pé, eu sou um único organismo, um único sistema imunológico. Então, não interessa se hoje eu apliquei toxina botulínica aqui para os meus pezinhos de galinha, e daqui 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, eu vou aplicar toxina botulínica para hiperidrose na palma das mãos. É o mesmo organismo, é o mesmo sistema imunológico. Você só pode fazer uma nova aplicação em 90 dias. Porque é o mesmo sistema imunológico, não interessa que a finalidade é diferente. Você só pode colocar toxina botulínica de novo nesse paciente em 90 dias. Então, muita gente me pergunta sobre microtoxina, mesotoxina, toxina terapêutica, toxina para fins estéticos, toxina para distonia. Gente, é a mesma toxina, o mesmo sistema imunológico. Você precisa dar intervalos de 90 dias, ok?
Então, essas duas questões são muito importantes. O recado que você está dando para o organismo quando você refaz, entre aspas, né, uma toxina, e respeitar esse limite de 90 dias, porque é o mesmo corpo, o mesmo sistema imunológico. Beleza, essas duas coisas são super importantes. E dali 90 dias, que teve a degradação dos anticorpos, você pode fazer sim uma nova aplicação, tá? Quer dizer então que eu estou livre de ter efeito de resistência à toxina botulínica? Mas você baixa muita possibilidade do seu paciente ter, né, tomando esses cuidados. Ainda tem coisas na ciência que a gente não sabe exatamente. Inclusive saiu um artigo recente mostrando que não quer dizer que ter anticorpos presentes, positivo, faz com que você realmente tenha resistência à toxina botulínica. Mas a gente vai ser precavido, tá? Precavida até onde a ciência nos coloca como verdade. Então, hoje o estado da ciência diz que 90 dias é um intervalo ok para que você faça uma nova aplicação. Tem uma outra coisa bem importante nesse negócio da resistência. Quanto maior a dose, mais anticorpos você está produzindo, o teu paciente está produzindo. Então, em muitos casos de toxina botulínica terapêutica, o paciente acaba ficando resistente à toxina mais rapidamente, porque em toxina botulínica terapêutica as doses são bem mais altas do que toxina botulínica paraestética. Então, é bem importante você também observar isso, tá? Que dificilmente na estética você vai ter resistência. Você só vai ter, muitas vezes você acha que é resistência, mas às vezes é uma aplicação errada que você está fazendo, ou uma dose pequena, ou aquele paciente não se adaptou com aquela marca comercial de toxina, enfim, tá? Eu vou fazer um outro vídeo. Minha toxina não está funcionando, o que devo fazer? Tá? Mas hoje, do vídeo de resistência, eu quero que você entenda o seguinte: uma aplicação de toxina botulínica é exatamente igual à aplicação de uma vacina, tá? Você está produzindo anticorpos, você está sensibilizando o sistema imunológico, você tem que esperar esses anticorpos serem degradados para fazer uma nova aplicação, para que você tenha efeito, para que você não produza anticorpos que vão ficar ali naquele organismo mais do que 90 dias e respeitar que é um único sistema imunológico da ponta do cabelo ao dedão do pé e, portanto, não dá para você ficar fazendo aplicações aleatórias diferentes com a toxina. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar a sinetinha para garantir os próximos conteúdos. Beijo!